Chegou a hora da gente conversar sobre gestão de negócios e com a gente o nosso colunista Ivo Segundo. Olá, Ivo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os nossos telespectadores. Ivo, a gente vai falar hoje sobre inovação. Acho que é importante a gente definir primeiro o que a gente entende por inovação, o que você entende por inovação. Com certeza. Eu tenho uma frase que eu sempre cito, que o Albert Einstein ele fala assim: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e aguardar e esperar resultados diferentes. Então isso mostra que se nós não criarmos algo novo, não buscarmos algo novo, nós estamos sendo conceituados como insanos. Então o ser humano ele tem, por natureza, criar algo novo, fazer algo novo. E a inovação ela é muito importante no nosso dia a dia. No ambiente corporativo, mesmo no ambiente familiar, em casa, nós precisamos sempre rever as coisas como nós fazemos. E a inovação, na verdade, ela nada mais é do que você repensar aquilo que você faz, as suas atividades. Seja ela comercialmente, estruturalmente, de um ponto de vista corporativo, quanto em casa. Bom, a gente gosta, às vezes, da segurança que algumas rotinas nos garantem, né? Fazer sempre do mesmo jeito. Isso, então, no ambiente corporativo, não é muito recomendado. Manter sempre o mesmo jeito de fazer pode ser problemático. Então, nós temos assim, recentemente foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e nós percebemos que o Brasil investe 1,2% do seu PIB em projetos de inovação. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem um PIB de volume muito maior, eles investem quase 3% do PIB em inovação. Quer dizer, a gente investe 1,2% com um PIB bem menor. Bem menor proporcionalmente no valor absoluto. E além disso, os Estados Unidos, ou seja, os americanos, além de terem um PIB muito maior que o nosso, investem quase 3 vezes mais proporcionalmente no PIB do que a gente investe em inovação. Exatamente. Qual é o grande problema disso? A inovação, você citou aí sobre a questão de mantermos uma rotina. É evidente que todas as estruturas corporativas, elas precisam manter rotinas. Mas nós precisamos criar mecanismos para buscar a inovação, para que nós possamos aperfeiçoar o ambiente corporativo, aperfeiçoar o modo de fazer e criar maneiras novas de angariar recursos e estabelecer novos projetos. Uma coisa que é comum é que você cria o processo e você acredita que aquele processo ele vai ser eterno. E, na verdade, nós precisamos renovar as nossas atividades. Toda empresa passa pelo processo de nascimento, a criação da empresa, um processo de maturação e, com o tempo, a maneira como ela atua, ela vai envelhecendo, como qualquer organismo. E é importante que você revise a forma de fazer. Então, nós precisamos renovar as nossas atividades. Por isso que é importante ter a rotina, mas você tem que ter um grupo, um valor de investimento em inovação. Criar grupos e formas de repensar os projetos internos. Ou seja, a rotina é necessária, mas ela não pode ser entendida como uma estagnação. Como permanente, exatamente. Você tem que ter mecanismos de investimento para inovar. E a inovação, ela parte do seguinte princípio: não é criar algo novo o tempo todo. Senão você parece que não tem direção. Uma hora faz de um jeito, uma hora faz de outro. Aí já é improviso. Exatamente. Esse é o grande... Nós aqui, a nossa cultura tem muito isso, né? Deixa para a última hora que eu dou um jeitinho. Esse jeitinho, na verdade, ele é o maior inimigo da inovação. Porque o principal ponto da inovação é: inova corretamente quem faz com excelência e quem estuda o processo. Então, a rotina ela é importante porque você passa a ver como o processo é realizado, é executado. E a inovação ela passa na revisão desse processo. Então, o improviso feito de maneira planejada, pensada, com pontos, estruturada. E você tem que montar uma equipe, investir recursos. A inovação ela sempre vai trazer o ônus do incerto. É uma incerteza criar algo novo ou criar um processo novo. Mas isso precisa ter um investimento. Por isso que não há como você investir todo o teu recurso na inovação. Senão você vira um grande improvisador. Mas você precisa estabelecer os processos e destinar um recurso para que a inovação seja estudada e pesquisada no ambiente corporativo. A gestão de negócios exige isso, né? Peter Drucker ele fala alguma coisa em relação a isso. Qualquer atividade econômica é de alto risco. Qualquer atividade econômica vai envolver um nível de risco. Só que se você fizer sempre do mesmo jeito, você está ampliando o risco. E criar mecanismos de buscar alternativas novas é uma forma de você minimizar o risco e se adaptar às mudanças do mundo, do ambiente.
Nós vimos aqui recentemente no Brasil, a política trouxe uma mudança, a economia está sentindo esses reflexos. Nós vimos o Carlos Augusto Ferreira falando a respeito da economia, a relação da economia com esse momento político que nós vivemos. Então, o ambiente ele muda muito rapidamente. Se nós fizermos sempre as coisas do mesmo jeito, nós temos a tendência de errar e de cometer alguns enganos. Por isso que é necessário pesquisar formas novas. E a gente pode, o empresário, né, o mundo corporativo, você pode inovar no produto, certo. Você pode inovar na forma de você comunicar isso ao público, no marketing, você pode inovar no conceito de parcerias, criando novas parcerias. Tem várias formas de inovar, e um outro erro muito comum é que o empresário acha que inovar requer tecnologia. Inovar muitas vezes requer repensar o processo. Às vezes o uso racional da tecnologia que se tem disponível, o uso racional que se tem da equipe que está disponível. Exatamente. A tecnologia ela é um elemento da inovação. Ela não é a inovação em si. Ela não é ela é ferramenta, Exatamente. Né? Ela é um instrumento para aprimorar e para melhorar o processo. Mas ela não é a inovação em si. Não é porque eu compro um novo sistema para a minha empresa que eu inovei. Porque o processo da empresa permanece o mesmo. Você só sistematizou ou pôs de uma forma em que o computador possa te dar um auxílio. Então, inovação passa por revisar as formas de fazer. E isso é uma coisa tão natural, o nosso organismo faz isso. Nosso organismo renova suas células, renova suas atividades. Isso é fundamental para que as corporações permaneçam saudáveis, principalmente num ambiente macroeconômico nosso aqui que está tumultuado no momento. Então, é importante que a inovação seja aplicada e que o empresário busque mecanismos e invista recursos na inovação. Ivo, foi um prazer recebê-lo. Agradeço, muito obrigado. Obrigado aos nossos telespectadores. Conversamos com o Ivo II, ele que é gestor de negócios, nosso colunista, na quinta-feira, trazendo informações para você e dicas. E hoje falamos sobre inovação. Bom, a gente assim termina o Ponto com News. Eu agradeço você pela companhia, por você ter escolhido a Band Maringá para acompanhar as notícias nesse início de manhã. Uma excelente quinta-feira. A gente se fala amanhã, sexta, às 7 horas. Até lá!